Fala pessoal, Thiago aqui para conversar um pouquinho com vocês. Dessa vez eu fiz uma matéria no blog da Body Saver Suplementos falando em como ajudar, né, alguma estratégia para tirar o inchaço, né, a retenção de líquidos ali. É uma matéria bem legal, tá bem interessante, né? Lá eu abordo uma estratégia bem interessante que eu falo para vocês aqui. Então se você também quiser ler, né, ler com calma também, vai lá no blog deles, tá bem interessante, tá? Tem no link na minha bio no Instagram também. Bom, pessoal, é o seguinte, muitas pessoas, né, sofrem de retenção de líquidos, porém, no vídeo de hoje eu não vou aqui abordar o motivo da retenção, tá? Mas sim a retenção como um todo. Obviamente tem que ser avaliado o porquê dessa retenção de líquido, né? Mas existem estratégias, né, que são bastante adotadas até mesmo por atletas para você conseguir tirar essa retenção. Só que eu já aviso a vocês que não é da noite para o dia. É um processo que demanda um pouquinho de tempo, alguns dias, até mesmo algumas semanas, tá? Dependendo do protocolo. Mas aí, quem tem que ver isso com você, né, de acordo com o seu caso, é o seu nutricionista, beleza? Vamos lá, para poder explicar isso daí, eu quero que você entenda duas coisas. Existem dois hormônios no nosso organismo que eles trabalham com a questão da água e a questão do sódio. Eu tô falando de maneira bem genérica, tá? Só para poder contextualizar aqui, né? São dois hormônios. Um deles, eles ficam em total equilíbrio, normalmente falando. Quando você tem hábitos que fazem com que você, por exemplo, beba pouca água, pouco líquido e ainda acaba consumindo alimentos ricos em sódio, em sal, esses hormônios eles entram em desequilíbrio, né? Então eles acabam aumentando, né, consequentemente. E com esse aumento, o efeito colateral, digamos assim, é a retenção de líquido. Basicamente é isso, né? Então, como funciona? Quando você está retido e o seu Nutri ele for verificar como você vai tirar isso, um protocolo que primeiro é dosar a quantidade de sal do dia. Então, você tem o seu planejamento alimentar, né? Ele é feito pelo nutricionista e você está com um problema de retenção de líquido, né? Então ele vai avaliar o porquê você está com essa retenção. E uma estratégia, né, que muitos adotam aí, principalmente na área esportiva, é dosar a quantidade de sal. Quando eu falo dosar, eu não me refiro a você pegar aquele sachêzinho e colocar em cada refeição. Não, o Nutri ele vai avaliar ali, vamos dar um exemplo, que você vai consumir apenas 7 gramas de sal no dia. É você pegar uma colher de sopa, né, colocar a quantidade de sal, pegar essa quantidade de sal e colocar em uma balança de precisão. Quando der ali 7 gramas de sal, aquela quantidade que está ali é a quantidade que você vai usar o dia inteiro. Só isso. E essa quantidade, o dia inteiro, ela vai se repetir por outros dias. Só que aí, de acordo com a estratégia, pode ser um pouco menor, pode ser um pouco maior, mas é basicamente isso. É você dosar a quantidade de sal, no caso de sódio, né? Então também vai ser avaliado a questão, os alimentos que você consome, refrigerante tem sódio, biscoito tem sódio, tempero tem sódio, tudo isso tem sódio, tudo isso vai ser avaliado. O primeiro ponto é esse, né? Então vamos lá, isso daí, a questão do controle de sódio é para controlar o hormônio, que ele aumenta com a quantidade de sódio que você ingere. Pegou? Legal. O outro hormônio, ele é chamado de hormônio antidiurese, digamos assim, né? Diurese você entende de diurético, né? De fazer urinar, digamos assim, popularmente falando, né? Então, como funciona? Você vai fazer uma superidratação. O que é isso? É você ingerir bastante água durante um período de tempo, de alguns dias, por exemplo, para você conseguir abaixar esse hormônio antidiurese. O que vai ser? O seu organismo ele vai começar a entender que você está com muita água estocada ali. E ele vai ter que expelir essa água, né? Só que aí que vem um pulo do gato. Ele não vai expelir apenas a água que você ingeriu. Ele vai expelir também a água que está presa ali entre a pele e o músculo. É onde fica a gordura também, digamos assim, né? Então, o seguinte, o protocolo é esse. Controlar o sódio, né? Controlar o sódio e beber bastante água. Você está retido, você está retida, não é você parar de beber água. Então você tem que beber bastante água para o seu corpo ter estímulo, né, o estímulo fisiológico de ajudar a expelir. Essa retenção de líquido, ela vai sair pela urina e no suor. Basicamente é isso. Não tem tanto segredo assim, entendeu? É isso, é como eu sempre digo, o básico que funciona, tá?
Mas lembrando, existem diversas outras estratégias. Essa é uma delas, tá? O seu Nutri ele vai ver com você. Essa questão daí os 2 litros de água que eu ingiro todos os dias. 2 litros de água é como foi popularmente dito aí pela sociedade, digamos assim. Só que 2 litros de água não é regra, né? A nossa quantidade ideal de água diária depende do nosso peso, depende do nosso organismo. Você não pode dizer para mim que eu ingerir 2 litros de água por dia, que pesa 76 quilos, vai ter o mesmo efeito que um cara de 120 quilos que luta, que é do UFC, por exemplo. Não tem, não é igual. Entendeu? Então é o seguinte, existem diversas estratégias, ou seja, você tem que verificar elas todas com o seu nutricionista. Fazer sozinho pela internet não dá certo, né? Tem que ter um profissional sempre ali avaliando você. Você é único. Então, o seu planejamento é único, a sua estratégia é única, adaptada para a sua realidade. Beleza? Então lembrando, tá retido, o processo não é de um dia para o outro. É controlar a quantidade de sódio, de sal ingerido e beber bastante água. Quantidade de água vai depender do seu caso, né, da sua avaliação que o Nutri vai fazer para você. Beleza? Até a próxima. Valeu!